Eu quero convidá-los, por gentileza, por favor, para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Vamos falar hoje sobre algo que nós cantamos, sobretudo neste último cântico. Este último cântico já deu ali, um spoiler daquilo que nós falaríamos, sem termos combinado com os irmãos do louvor, mas o tema da mensagem de hoje foi cantado já integralmente aqui nesse cântico, mas nós vamos evidentemente trazer aqui outros desdobramentos particulares a partir do texto lido de Marcos, capítulo 5, e versículos 1 a 20. Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor, fiquem. Se você não puder, fique assentado. O importante é que você leia, ouça, medite naquilo que for dito e, sobretudo, com a graça de Deus, busque colocar em prática e que Deus abençoe a leitura, enfim, a exposição da sua palavra na noite de hoje. Diz assim o texto bíblico, diz assim a palavra do nosso Deus em Marcos 5, 1 a 20. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Somente até aqui. Vamos agradecer a Deus e que Deus use esse texto da palavra dele para falar ao nosso coração, ao nosso ser, às nossas emoções, à nossa alma, ao nosso intelecto, ao nosso corpo, a tudo aquilo que temos e somos, que a palavra de Deus venha nos impactar, nos tocar, nos transformar na noite de hoje, e que tudo isto seja para a glória do nosso Deus. Amém? Pai, eu quero mais uma vez engrandecer o seu nome. Te engrandecemos, te louvamos, te bendizemos, te adoramos por tudo aquilo que o Senhor é, Senhor. O Senhor é um Deus grandioso, és um Deus majestoso, és um Deus que tem sido misericordioso, compassivo para com a nossa vida.
E nós te pedimos, Senhor, que mediante a leitura desse texto e a partir da mesma, que o Senhor venha falar conosco neste momento. Tu conheces as nossas necessidades, os nossos temores, os nossos anseios, os nossos medos, todas as situações que de uma forma ou de outra angustiam a nossa alma. Tu sabes, ó Senhor, exatamente, precisamente o que se passa no nosso interior. E tu tens, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Tu podes falar conosco, nos abençoar, nos transformar, de modo que saiamos daqui absolutamente impactados, regidos e conduzidos pelas tuas escrituras, pela sua palavra. Fale conosco nesta hora, por favor, Senhor, e que nós sejamos efetivamente abençoados e mudados pela sua palavra e para a sua glória. É o que nós te pedimos, em nome do seu santo Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, por favor, pode se assentar. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês na noite de hoje sobre o tema, eu diria que muito sugestivo, a partir do texto lido, que é do mundo dos mortos para a vida. Do mundo dos mortos para a vida. Tema este que nós entendemos ser sugerido a partir da leitura do texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e versículos 1 a 20. Essa história da libertação do endemoniado gadareno, que nós lemos em Marcos 5, 1 a 20, acabamos de ler em Marcos 5, 1 a 20, e que também se encontra nos textos paralelos de Mateus 8, versículos 28 a 34, e Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39, essa é a história de exorcismo mais espetacular, mais majestosa, mais esplêndida, mais inigualável, eu diria, de toda a Bíblia, porque nela nós vemos um único homem ser liberto de nada mais, nada menos do que uma legião de demônios que habitava nele já fazia um certo tempo. Os evangelhos, quando nós os lemos, sobretudo os evangelhos sinóticos, assim chamados porque eles trazem uma série de lições e ensinamentos sobre a vida e obras de Jesus, de forma muito semelhante, de forma muito parecida, e é por isso que eles são chamados em teologia de evangelhos sinóticos, né? Evangelhos que têm uma perspectiva sobre a vida, ensinos e obras de Jesus, muito semelhante, muito parecida, mas não idêntica, parecida, mas não idêntica. E nesses evangelhos, meus irmãos, se os irmãos tiveram já a oportunidade de ler os evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, vocês verão que um dos assuntos, um dos temas que saltam-nos ali aos olhos é o tema do exorcismo, o tema da conjuração de demônios, o tema da libertação de endemoniados ou de pessoas possuídas por demônios. E dentre todos esses relatos de exorcismo presentes nos evangelhos, chama-nos a atenção este do endemoniado, como nós já veremos daqui a pouco, chamado ou gadareno, ou gerazeno, ou gergeseno, como outras tantas variantes textuais nos permitem ali compreender. Mas essa história do endemoniado gadareno, ela é uma história que, interessantemente e tristemente falando, ela começa com muita dor e com muito sofrimento, mas ao mesmo tempo é uma história que termina com um final feliz. E você sabe por que essa história desse homem terminou com um final feliz? Porque Jesus fez parte da história desse homem, porque Jesus entrou na vida do endemoniado gerazeno e, portanto, proporcionou-lhe uma grande, uma majestosa, uma magnífica e, por que não dizer, gloriosa e abençoadora libertação. E isso já me permite dizer logo de cara o seguinte: se Jesus entrar na sua vida, meu irmão, como ele entrou ali na vida do endemoniado gadareno ou gerazeno, ele também irá proporcionar à sua história, à minha e à sua história, um final feliz. Amém. A nossa história pode ter um final feliz se Jesus fizer parte dela, como fez parte da vida deste homem do texto de Marcos 5, versículos 1 a 20. Bem, mas tendo dito isto,
Nós gostaríamos então de dividir a nossa fala na noite de hoje sobre esse texto de Marcos 5, versículos 1 a 20, em 4 partes principais. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o cenário em que se deram os acontecimentos de Marcos 5, 1 a 20, seremos mais breves nesse momento. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre a condição em que se encontrava este homem gadareno. Em terceiro lugar, vamos falar sobre as atitudes da sociedade da época para com este homem gadareno. E por fim, em quarto e último lugar, vamos falar sobre as atitudes de Jesus, que é o que é mais importante aqui nesse texto, para com o homem gadareno. E a partir dessas reflexões, eu espero sinceramente que Deus fale profundamente a minha e a sua vida na noite de hoje. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco com os irmãos sobre o cenário dos acontecimentos de Marcos 5, 1 a 20. Marcos capítulo 5, versículo 1, diz que, e chegaram, isto é, referindo-se a Jesus e aos seus discípulos, e chegaram à outra margem, ou à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. A maior dificuldade, meus irmãos, dessa passagem que nós acabamos de ler, tem sido identificar a localidade exata, a localidade precisa, onde os fatos descritos no Evangelho de Marcos que lemos, onde eles efetivamente se deram. Só para os irmãos terem uma ideia, o texto grego dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, que falam sobre esse endemoniado, nos oferece ali 2 opções. Mateus, por exemplo, diz que essa história do exorcismo deste homem aconteceu numa região, numa localidade chamada Gadara. Já os evangelhos de Marcos e Lucas, por sua vez, dizem que essa história ocorreu numa região, numa localidade chamada Gerasa. Por isso que este endemoniado, de acordo com o evangelho, de acordo com o manuscrito grego também pesquisado, ele é conhecido como endemoniado gadareno, endemoniado gerazeno, ou ainda a hipótese menos conhecida, e que talvez seja mais provável, em certo sentido, que é o endemoniado gergeseno. E é sobre esses detalhes que nós vamos falar, entre tantas outras coisas, ao longo desta noite. Do ponto de vista textual, essa variante gerazenos, como eu mencionei, ela é vista pelos estudiosos da crítica textual como sendo a leitura mais correta, mais adequada, mais apropriada, e portanto seria chamar esse homem, esse endemoniado, de endemoniado gerazeno. Porém, para complicar ainda mais a situação de quem estuda a Bíblia, do ponto de vista geográfico, a alternativa gergesenos parece se encaixar melhor com o relato. Por quê? Porque a localidade chamada Gergesa, ela estava situada a 2 quilômetros ali do Mar da Galileia, e nesta localidade havia ou há uma ladeira muito íngreme, de 44 metros de altura, e que fica mais ou menos de 30 a 40 metros do lago, ou seja, do Mar da Galileia, e que, portanto, se encaixa melhor no relato bíblico sobre o qual nós estamos meditando, sobre o qual nós estamos refletindo na noite de hoje. Seja como for, se o nome mais apropriado para este homem é endemoniado gadareno, gerazeno ou gergeseno, por tratar-se de uma terra gentílica, ou Gadara, ou Gerasa, ou Gergesa, era um local impuro conforme a tradição judaica. Mas observe que foi justamente numa localidade considerada impura que Jesus realizou o maior de todos os exorcismos, a maior de todas as libertações narradas, descritas, relatadas no texto bíblico. Não sei se vocês prestaram atenção à medida em que nós líamos esse texto de Marcos 5, 1 a 20, mas esse é um dos textos, se não for o texto, que enquadra Jesus e o endemoniado gadareno num dos cenários, ou no cenário de maior impureza, ou num dos cenários de maior impureza de toda a Bíblia. Porque veja bem,
a situação se passa na região mais ampla da Decápolis, que era uma confederação de 10 cidades gregas. E, portanto, se era uma terra gentílica, como a Decápolis era uma terra, portanto, totalmente impura, porque não era uma terra santa, como era considerada a terra de Israel. Segundo, então, perceba que este homem não apenas mora na região da Decápolis, que é uma confederação de cidades pagãs, e, portanto, isso torna aquele lugar impuro. Segundo, ele vive no cemitério onde existem ali ossos, restos de pessoas, evidentemente, ali mortas, assim por diante, o que é considerado na lei judaica como lugar de impureza. Como se não bastasse, ele é possuído por um espírito que é chamado de imundo ou impuro, mais outro cenário de impureza. E ainda para arrematar, o nome desse espírito ou espíritos impuros que o possuem se chama legião, o que remete à nossa reflexão, à nossa memória, à legião romana, que era ali também vista como sendo constituída de soldados que eram absolutamente impuros conforme a perspectiva judaica. Então perceba que num cenário de total impureza geográfica na Decápolis, estritamente ali no cemitério, o homem sendo habitado por espíritos impuros e chamados ainda legião, num cenário de absoluta e total decadência e impureza da perspectiva judaica, é que Jesus realiza um dos maiores exorcismos, se não o maior exorcismo relatado em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E isso torna, portanto, por exemplo, esse texto muito interessante, e não só interessante, mas importante para a nossa instrução, para a nossa orientação, para aquilo que envolve a minha e a sua vida espirituais. Bem, mas diante desses dados bem introdutórios, em segundo lugar, me permita tecer, juntamente com você, algumas considerações ali sobre a condição do homem gadareno. Nós podemos aprender aqui nesse texto, pelo menos 5 fatos sobre a condição em que se encontrava o homem gadareno mencionado nessa história. Primeiro fato, o gadareno vivia numa condição de isolamento social. O versículo 2, Marcos 5, versículo 2, diz que lhe saiu logo ao seu encontro, isto é, ao encontro de Jesus, dos sepulcros um homem. E o versículo 3 complementa ainda mais esta informação, declarando o seguinte sobre este homem: o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Em resumo, esse homem vivia entre os mortos e não entre os vivos. Ele vivia longe da sua família, vivia longe dos seus amigos, vivia longe dos seus parentes, vivia longe da sociedade da época, enfim, vivia longe de tudo e de todos. A triste situação, meus irmãos, na qual esse endemoniado se encontrava, nos remete, por exemplo, àquelas cenas macabras dos filmes de terror, que retratam ali zumbis andando sem destino pelas cidades, tais como nós vemos naquela série bem conhecida, The Walking Dead. Então aqui nós temos um sujeito que, guardadas evidentemente as devidas proporções, é uma pessoa biologicamente viva, mas espiritualmente morta, que foi esquecido pelos parentes, esquecido pela família, foi ali desconsiderado por todos e infelizmente não encontra amizade e guarida entre os vivos, mas acaba, portanto, encontrando de alguma forma a amenização da sua dor entre os mortos, entre os túmulos do cemitério, do contexto da Decápolis, ali do 1º século da nossa era. Este é o primeiro fato que nós aqui temos. Segundo fato, esse homem gadareno, ou gerazeno, ou gergeseno, como queira, ele também vivia possuído por demônios. Fato este que ficou muito claro, muito evidente, muito óbvio à medida em que nós lemos esse texto. O versículo 2, meus irmãos, de Marcos 5, o chama, como nós já adiantamos, de homem com espírito imundo ou impuro. E no versículo 9, nós descobrimos que ele era possuído, na verdade, por muitos demônios. No texto, o demônio se apresenta assim: legião é o meu nome, porque somos muitos. E aqui nós temos uma consideração triste
mas interessante, importante e relevante para essa mensagem a qual nós devemos compartilhar com os irmãos. Qual é? O nome legião era uma referência, por exemplo, feita a um corpo de soldados romanos, cujo número ele acabou divergindo de tempos em tempos. Por exemplo, no tempo do imperador Augusto, parece que a legião romana ela consistia de 6.826 soldados, isto é, 6.100 soldados a pé e 726 soldados a cavalo, na cavalaria, das legiões ali romanas na época de Augusto. E a legião romana, ela era a mais poderosa entre os grupos militares do período do Novo Testamento, no contexto neotestamentário. E só para os irmãos terem uma ideia, os legionários romanos, em geral, não todos, mas em geral, eram pessoas, por exemplo, inescrupulosas, rudes, grosseiras, amantes ali da violência, mercenárias e que viviam muitas vezes à margem da sociedade. Eram pessoas recrutadas por Roma, por Augusto, por César, das camadas mais baixas, mais vis, mais terríveis, mais violentas, mais sem caráter da sociedade. Aliás, os legionários, como nós mencionamos, eles tinham essa característica muito triste, muito interessante, e coincidência ou não, sabe-se que o símbolo da legião 10ª, chamada Fretenses, que estava estacionada na Judéia, no contexto do primeiro século depois de Cristo, evidentemente, ela tinha como seu símbolo, num dos seus estandartes, numa das suas bandeiras, os porcos ou os javalis. Então essa relação entre legião, ou soldados ali legionários, e porcos ou javalis, já era conhecida, assim como nós vemos a relação entre esses demônios chamados legião e os porcos, nos quais eles entrarão já na sequência do texto. Olha que coisa interessante que nós temos aqui nesse detalhe. Isso nos leva a um terceiro fato. Em terceiro lugar, o gadareno vivia totalmente desprovido da ajuda humana. Os versículos 13 e 4 de Marcos 5 dizem: e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ninguém conseguia dominar aquele homem. Haja vista também que ele estava sendo possuído por uma legião de demônios. E aqui, meus irmãos, uma importante reflexão, mais uma vez, nos cabe aqui, para que reflitamos sobre esse assunto. Quando uma pessoa está experimentando problemas, por exemplo, de ordem espiritual, está vivendo em pecados, em vícios, ou até mesmo possuída por demônios, os homens, é interessante que eles podem até tentar ajudar, mas apenas Deus tem a solução para os nossos problemas espirituais. O homem espiritualmente impotente, ele não pode ajudar outros homens que se encontram na mesma condição ou numa condição pior do que a sua. As pessoas da cidade, talvez amigos, talvez parentes, talvez familiares, talvez até mesmo pessoas que não gostassem daquele endemoniado, mas que queriam se ver livre daqueles gritos e daquela cena de horrores que era vê-lo entre os túmulos gritando dia e noite. Tentaram ali usar correntes, cadeias para prendê-lo, mas diz o texto bíblico que a força dele, evidentemente por ser possuído por demônios, ela era tão grande que ele fazia com que aquelas correntes e cadeias se transformassem como cordinhas simples, ou meros barbantes, ou linhas mais frágeis, e assim por diante. Eu não sei se os irmãos já perceberam, já tiveram a oportunidade de ver, embora isto seja muito triste, mas em certas situações de possessão demoníaca, uma pessoa que é franzina, magrinha, magérrima, e você consegue sozinho abraçá-la, mas quando ela está possuída, eventualmente, 1, 2, 3, 6 pessoas não dão conta. Eu tive um amigo meu, cujo nome aqui, evidentemente, não vem ao caso citar, mas magro, alto, mais alto que eu, mas um pau de vira-tripa, como diria o outro, magérrimo.
Uma pessoa só abraçava ele assim, você dava quase uma volta e meia em cima dele quando abraçava, muito, muito, muito magro. Não era forte, não era uma pessoa de músculos, não fazia academia nem nada do gênero, mas quando ele ficou endemoniado, numa das vezes em que, infelizmente, pude presenciar, não é ninguém que me contou, eu estava ali, meus irmãos, os parentes, 5, 6, 7 pessoas tentavam segurá-lo e ele facilmente derrubava todas elas. Mas quando expulsávamos o demônio, ele saía, depois ficava calmo, não se lembrava, via de regra do que havia ocorrido e se tornava uma pessoa mais tranquila, tal, e assim por diante. Então, pessoas quando estão possuídas por demônios, uma das características é a pessoa apresentar uma força descomunal e desproporcional, muitas vezes, ao biotipo físico, por exemplo, que ela tem. Essa é uma das característica esta vista claramente nesse texto. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse fato. Os homens tentaram com seus mecanismos, com seus instrumentos, com a sua capacidade, libertar aquele homem ou amenizar a sua dor, mas não conseguiram, porque problemas espirituais, somente Deus pode dar um basta a esses problemas na vida do ser humano. E esses problemas, sobretudo, começaram a fazer sentido a sua saída, a sua derrocada na nossa vida, quando Jesus morreu na cruz há 2000 anos, pelos meus e pelos teus pecados, e quando pela graça nós cremos nele, nós começamos de fato a sermos pessoas abençoadas por nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Isso permite-nos ir para o quarto fato sobre esse endemoniado gadareno, fato este que também deve ter ficado claro nessa altura da nossa mensagem, que é o seguinte: quarto fato, o gadareno vivia sem paz. Vivia sem paz. O versículo 5 diz que esse homem andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Aqui o texto não nos dá detalhes, se era ele que clamava porque se sentia angustiado, porque se sentia absolutamente sofrível, ou se eram os demônios que gritavam através dele, ou se era uma mistura de coisas. Mas o fato é que este homem sofreu, meus irmãos, e sofreu muito, e durante um determinado tempo. Esse homem não tinha descanso, não tinha repouso, não tinha tranquilidade, não tinha paz. Este homem, assim como você e eu, ele precisava do príncipe da paz, Jesus, que é o único que pode proporcionar a paz verdadeira ao ser humano. Ninguém mais pode. Jesus é o único que pode proporcionar verdadeira paz para aqueles que andam com seus corações turbulentos, tempestuosos, amedrontados, melancólicos, repletos de dores, repletos de choro, repletos de sofrimento. Jesus pode nos dar paz, a paz que o mundo não pode nos dar, o mundo é incapaz de dar, é impotente para dar. Jesus pode nos dar essa paz se crermos nele e se confiarmos nele por meio da sua graça. E nós podemos, meus irmãos, como dissemos, ter essa paz real com Deus somente através de Jesus Cristo. Aliás, Romanos no capítulo 5 versículo 1 diz isso, quando Paulo diz em Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo sem Deus anda em guerra com Ele, anda em inimizade com Ele, mas nós podemos, pela graça de Deus, ser amigos dele, sermos de fato pessoas íntimas dele ou próximas dele, quando pela graça crermos em Jesus, porque Jesus nos proporciona, somente ele e mais ninguém, nos proporciona a paz com Deus. Podemos e devemos ter paz com Deus, e essa paz só se dá por meio da pessoa bendita e única de Jesus Cristo de Nazaré. Isso nos leva ao quinto e último fato, sobre o gadareno, que é o seguinte: o gadareno vivia se autolapidando. Ele
ele se feria com pedras, né? Isso é chamado de autolapidação. O versículo 5, parte B, Marcos 5, versículo 5, parte B, diz que o homem vivia ferindo-se com pedras. Ferindo-se com pedras. Esta é outra das características quando ela está possessa ou endemoniada. Ela faz mal, né, o demônio, por meio dela, por meio do corpo dela, faz mal à própria pessoa. Pessoas que se batem, pessoas que se esmurram, pessoas que se ferem, que se machucam com objetos cortantes e assim por diante. Eu era líder de um grupo de jovens de uma determinada igreja, numa certa feita, e num determinado culto, ao término do mesmo, veio um jovem, deveria ter ali à época uns 25 anos, mais ou menos, e ele veio me procurar, mas veio já indignado. E você percebia, olhando para o semblante dele, que ele estava transtornado. E aí, quando eu soube disso, a Noeli depois, acho que nesse momento eu estava sozinho, ela veio um pouco depois, tinha outros pastores, outros obreiros que nos ajudavam, mas ele veio para perto de mim e falando algumas palavras desconexas, sem sentido. E aí começou a reclamar de um determinado pastor, que eu não sabia quem era, mas por que ele fez aquilo, dando a entender que um pastor teria prejudicado o namoro dele com uma determinada moça, e eu não sabia quem era o pastor, não sabia que ele estava namorando, não sabia de nada da vida dele, e ele do nada disse, mas as coisas não vão ficar assim, você vai ver o que eu vou fazer, e ele começou do nada a se esmurrar, ele deu um monte de murros nele, e ele começou a boca a ficar ensanguentada, e eu chamei os obreiros vieram, correram, começamos a expulsar ali o demônio, saiu, e quando ele voltou a si, eu perguntei, rapaz, mas por que você fez aquilo? E ele disse, eu fiz o quê? Eu não lembrava de absolutamente nada, mas veio e deu uns 4, 5 murros nele mesmo, murros bem dados, eu nem sei como que o sujeito conseguiu fazer aquilo, né? E ele ficou com a boca toda detonada, toda machucada, e obviamente, mediante a expulsão ali dos demônios, nós descobrimos, evidentemente, que ele estava possuído, e por isso que teve aquela atitude tão absurda, tão, assim, nonsense, e feriu a si mesmo. Então, é uma das características também de uma pessoa endemoniada. Ela gosta o demônio, por meio dela, busca causar-lhe males, psicológicos, físicos, se possível, tirar a sua vida, e assim por diante. E é exatamente isto que nós vemos nesse texto. O texto diz, versículo 5, parte B, que o homem vivia ferindo-se com pedras. Certamente os demônios, a legião demoníaca que estava nele, que agia nele através dele, o forçava a agir desta forma. Meus irmãos, todos nós possuímos um instinto natural de autopreservação, não é isso? Mas os demônios, como acabamos de ver no texto, eles fizeram com que aquele homem gadareno quisesse se autodestruir. E esse é o desejo do diabo e dos demônios quanto aos seres humanos. É arruiná-los, é corrompê-los, é destruí-los, é deteriorar as suas vidas, criadas, por sua vez, à imagem e semelhança de Deus. Mas se os demônios vieram para destruir a obra de Deus, Jesus veio, por sua vez, para desfazer as obras do diabo, conforme a palavra de Deus nos orienta, e maior é Jesus do que Satanás, do que demônios, e do que quaisquer tipos de males que possam vir afrontar a minha e a sua vida, porque Jesus é maior do que tudo e do que todos. Isso nos leva a um terceiro ponto, que envolve as atitudes da sociedade para com aquele homem gadareno. Demos informações iniciais sobre a geografia, falamos agora, por exemplo, sobre 5 fatos acerca do homem gadareno, e em terceiro lugar, logo caminho para o quarto, em terceiro lugar, vamos ver, nesse texto, podemos ver aqui pelo menos 2 atitudes da sociedade daquela época em relação ao endemoniado gadareno. Primeira atitude, as pessoas queriam se ver livres daquele homem endemoniado. Elas queriam se ver livres dele. O versículo 4 nos revela como a sociedade tratava aquele pobre homem. O texto diz,
tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele, isto é, pelo endemoniado, feitas em pedaços, como se fossem linhas barbantes, e os grilhões em migalhas, e o texto diz, e ninguém o podia amansar. Ninguém poderia proporcionar alívio para aquele homem, tranquilidade para aquele homem, saúde para aquele homem, e assim por diante. Os habitantes de Gadara, meus irmãos, para se verem livres do incômodo que era conviver com um homem endemoniado, eles o prenderam com grilhões e cadeias e o deixaram ali viver ou conviver, afastado ali de todo o contexto social. Os habitantes de Gadara ou Gerasa se mostraram totalmente incapazes de ajudar aquele pobre homem. E aqui é interessante dizermos que, às vezes, as pessoas até têm boas intenções para conosco. Às vezes as pessoas querem nos ajudar, não é isso? Em várias áreas da nossa vida, mas muitas vezes se mostram infrutíferas nas suas ações, se mostram incompetentes, se mostram incapazes. Não é porque isto seja necessariamente algo mal, uma má intenção por parte dessas pessoas, mas como nós dissemos agora há pouco, se os homens por sua vez são incapazes de nos ajudar, Deus todavia não é. Deus, Ele é todo poderoso, e portanto Ele pode nos abençoar, Ele pode nos curar, Ele pode nos salvar, Ele pode nos transformar, e Ele pode nos libertar. A incompetência da parte dos homens, não significa incompetência da parte de Deus, porque onde os homens não podem ir, Deus pode. Onde não dá pé para os homens, ali dá para Deus. Onde é impossível para os homens, é possível para Deus. O que é difícil para os homens, é fácil para Deus. Deus pode fazer na nossa vida algo que os homens são absolutamente incompetentes de fazê-lo. E foi o que Ele fez na vida deste pobre homem. E é o que Ele pode fazer na minha e na sua vida nesta noite. Ele pode fazer isso. Mas em segundo lugar, uma segunda atitude da sociedade daquela época para com o gadareno é a seguinte: os criadores de porcos estavam mais preocupados com os seus animais do que com o bem-estar daquele pobre homem. E nem existia capitalismo ainda. Se existisse, estava engatinhando. O versículo 17, meus irmãos, de Marcos 5, diz que os homens, provavelmente os criadores dos porcos, começaram a rogar-lhe, isto é, a Jesus, que saísse do seu território. Aqueles homens, meus irmãos, estavam mais preocupados com os seus porquinhos do que com a saúde daquele homem. Eles estavam mais preocupados com seus bens materiais do que com o bem-estar daquele homem. E esse fato nos ensina mais uma vez uma importante, mas triste verdade na vida. Nós vivemos numa sociedade egoísta e profundamente materialista, na qual as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas e com os seus bens do que com a vida do próximo. E esse era o triste retrato da vida deste endemoniado gadareno, antes dele se encontrar com Jesus. Antes dele se encontrar com Jesus. Porque quando aquele endemoniado tem um encontro com Jesus, tudo muda na vida dele. E muda para melhor. Era ruim, pior, muda para melhor. Muda para melhor. A nossa vida sem Jesus sempre será pior, sempre será ruim, sempre será terrível, sempre será lastimável, sempre será nociva, sempre será angustiante, mas a nossa vida com Jesus será uma vida abençoada, será uma vida de cura, será uma vida de vitórias, não sem lutas, é evidente, mas quando Jesus entra na nossa história, a nossa história é mudada sempre, ela nunca continua a mesma. Se Jesus entrar na sua história, meu irmão, se Ele entrar no seu casamento, se Ele entrar na sua família, se Ele entrar nos seus negócios, pelo menos 4 atitudes de Jesus, importantes, é claro, com relação a esse homem gadareno. E é sobre essas atitudes que eu quero agora brevemente meditar com você.
A primeira atitude é a seguinte: Jesus, preste bem atenção nesse ponto, preste bem atenção. Primeira atitude de Jesus: Jesus não mediu esforços para abençoar a vida desse homem. Jesus não mediu esforços para abençoar a vida deste homem. Marcos 5, versículos 1 e 2, parte A, dizem: E chegaram à outra margem do mar, Jesus e os seus discípulos, à província dos Gadarenos. Versículo 2: E saindo ele do barco. Aqui eu quero te chamar a atenção para algumas coisinhas. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, que antecede Marcos 5, 1 a 20, é o texto que antecede o texto que nós estamos lendo e sobre o qual estamos comentando. Marcos 4, versículos 35 a 41, nos diz que Jesus, ao atravessar o mar da Galileia em direção a Decápolis, como eu disse, uma confederação de 10 cidades gregas, ele enfrentou uma grande tempestade, Jesus e os seus discípulos, não é isso? Segundo os estudiosos, Jesus deve ter aquele contexto, por exemplo, do mar da Galileia até Decápolis. Estão me ouvindo? Tudo bem? É só para ver se vocês estão aí acordados. Aqui os defeitos técnicos, as falhas técnicas, né? Então, meus irmãos, Marcos 4, versículos 35 a 41, nos diz que Jesus, ao atravessar o mar da Galileia em direção a Decápolis, ele, então, enfrenta uma grande tempestade. E de acordo com os estudiosos, Jesus gastou aproximadamente 2 horas nesse contexto. Muito obrigado, Anderson. Jesus gastou pelo menos 2 horas. 2 horas. Você já parou para pensar nisso? Jesus passa por uma tempestade, gasta 2 horas de barco, vai até uma região considerada impura, imunda, uma região ali impura conforme a perspectiva judaica. E eu te pergunto, você sabe por que Jesus enfrentou uma grande tempestade e por que ele gastou cerca de 2 horas ali de viagem de barco em direção a Gadar ou Gerasa? Porque a vida de um único ser humano é importante para Jesus. A vida de um único indivíduo endemoninhado que vivia entre os mortos, a família não queria saber dele, os amigos não queriam saber dele, ninguém dava a mínima atenção para ele, mas Jesus se preocupava com ele, a ponto de não medir esforços, enfrentar uma tempestade, ir para uma viagem de 2 horas, porque uma única vida é importante para o Senhor Jesus. A sua vida, meu irmão, me permita dizer, a sua vida é importante para Jesus. Não é porque sejamos importantes de nós mesmos, mas porque a imagem e semelhança do Criador está em nós, e isso nos confere uma dignidade que não temos de nós mesmos e em nós mesmos, mas a nossa dignidade vem pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que Jesus não mede esforços para libertar, para curar, para salvar, para regenerar, para transformar, para inserir ali no seio familiar um único homem até então profundamente atormentado por uma legião de demônios. Uma vida é importante para Jesus. Uma única vida é importante para Ele. E eu acho que esse ponto desta mensagem também é relevante nesse contexto em que nós estamos. Meu irmão, a sua vida é importante para Jesus. Como nós dissemos, foi dito inclusive no louvor, vivemos numa época onde a depressão, onde a tristeza, a melancolia tem se abatido sobre a vida de incontáveis servos e servas de Deus, incluindo pastores e tantas outras pessoas. Claro, pastores não são feitos de um material distinto dos não pastores. Cristãos não são feitos de um tipo de material gospel, digamos, diferente daqueles que não são crentes. Nós estamos suscetíveis aos mesmos problemas, guardadas as devidas reservas que os não crentes têm. Mas a diferença é que nós temos Jesus.
E sabemos que a nossa vida é importante para Jesus. E que Ele não mede esforços a fim de abençoar a minha e a sua vida. Amém? Então, meu irmão, nós estamos passando por momentos tão delicados na nossa história. E é por isso que eu me sinto movido a dizer mais uma vez para você, por favor, não faça nenhum mal a você mesmo. Não pense em jogar a toalha, entregar os pontos, não pense em fazer nenhuma besteira consigo mesmo, talvez por razões econômicas, talvez por razões materiais, por razões conjugais, por razões familiares, por razões profissionais. Não pense em fazer uma besteira. A sua vida é importante para Jesus e Ele quer abençoar a sua vida e Ele tem poder para fazê-lo. Creia nele, confie nele e se entregue a Ele. Se você ainda não fez, ainda nesta noite, faça isso. Essa é a primeira atitude que nós vemos de Jesus. Jesus não mediu esforços para abençoar a vida daquele homem. A família não quis saber dele, a sociedade não quis saber dele. Os donos dos porcos se preocuparam mais com os seus porquinhos do que com a vida daquele homem. Ninguém queria saber dele. E Jesus enfrenta uma tempestade e viaja 2 horas no barquinho para resgatar uma vida que ninguém queria. Ninguém dava a menor atenção para aquela vida. Aquela vida não tinha nenhuma relevância para a sociedade daquela época, mas tinha para Jesus. Tinha para Jesus. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que a sua vida é importante para Jesus e que Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te transformar, Ele quer abençoar o seu casamento, a sua família, todas as áreas da sua vida, mas saiba que Jesus, Ele de fato te ama e quer realizar uma obra abençoadora na sua vida. Segunda atitude de Jesus. Jesus buscou despertar no homem a sua autoconsciência. Esse ponto é muito interessante. Normalmente, quando nós estudamos esse texto de Marcos 5, 1 a 20, e os paralelos de Mateus 8 e Lucas 8, nós entendemos que quando Jesus perguntou qual é o teu nome, versículo 9, Marcos 5, 9, qual é o teu nome? Jesus estava se dirigindo ao demônio ou demônios. Mas é igualmente possível, não necessário, mas é possível, entender que Jesus tenha feito a pergunta ao próprio homem, buscando ali ajudá-lo a recobrar a sua autoconsciência. Só que é interessante que, se este foi o caso, então em vez do homem responder ali, como a gente percebe, são os demônios que tomam a frente e respondem no lugar do homem. Mas em outras palavras, meus irmãos, Jesus ele busca estabelecer um diálogo real com aquele homem. Contudo, mais uma vez, embora a pergunta tenha sido dirigida possivelmente ao homem, é o demônio ou demônios que o possuem ou possuem, que responde ou respondem em seu lugar, demonstrando, portanto, seu total controle sobre a vida, sobre a mente, sobre o aparelho fonador, sobre as faculdades mentais daquele homem. Eram os demônios que controlavam 100% a vida daquele homem. Mas calma, que a história vai mudar. Porque quando Jesus entra em cena na vida de alguém, Ele muda aquela história, Ele muda aquela vida, Ele muda aquela pessoa, Ele transforma aquela pessoa. Calma, porque quando Jesus entra em cena, Ele muda o cenário e todas as circunstâncias. Terceira atitude. Jesus ensinou que homens valem mais do que porcos. Jesus ensinou nesse texto que pessoas, seres humanos, valem mais do que porquinhos, por mais bonitinhos que estes sejam. Alguns diriam, principalmente ali num restaurante, né, pastor? Ou algo do gênero. Mas os versículos 12 e 13 são reveladores. Eles dizem, Marcos 5, versículos 12 e 13. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Olha que coisa interessante. Esse texto, ele levanta profundas questões éticas e morais. Quais ou qual especialmente?
Existem quase 2.000 porcos na história, correto? Esses porcos eram propriedade, com perdão pela redundância, dos porqueiros, dos criadores daquele contexto, correto? Então a pergunta que se levanta é ético, é moral, é correto Jesus destruir uma propriedade que não é sua e que não lhe pertence? Afinal de contas, ele permitiu que quase 2.000 porcos ali caíssem do despenhadeiro e acabou com toda ali a criação de porcos de determinados fazendeiros ou criadores. Agora, essa pergunta, feita honestamente, ela recebe, eu diria que uma resposta muito simples e muito óbvia. Qual é a resposta? Poderíamos dar várias respostas. A primeira delas: Jesus é Senhor de tudo e de todos. O texto vai dizer que tudo foi feito por Ele, no texto de João capítulo 1, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e textos como Colossenses capítulo 1 e Hebreus vão dizer que Ele sustenta todas as coisas, e Deus vai dizer na sua palavra que o mundo é do Senhor, a sua plenitude, os habitantes, todos os que nele estão ou habitam, tudo é de Deus, o que inclui seres bonitinhos como, por exemplo, ou para outros nem tanto, como os porcos. Animais, antes de tudo, são propriedade de Deus. Até os nossos filhos não são nossos. O texto bíblico vai dizer nos Salmos que os filhos são herança do Senhor. Então os filhos não são propriedades dos seus pais, são empréstimos que Deus bondosamente lhes deu, mas são de Deus. Nada é nosso, tudo é de Deus. Vocês lembram daquele texto onde Paulo diz: tudo é vosso e vós de Cristo, e Cristo de Deus. É só usar o tico e o teco para funcionar. Tudo é vosso, certo? E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Logo, significa que nada é meu, tudo é dele. Tudo é dele, por ele e para ele. O mundo é de Deus. Os animais são de Deus, a minha e a sua vida pertence a Deus, o meu casamento e o seu pertencem a Deus, a nossa família pertence a Deus, o ar que respiramos pertence a Deus, tudo é dele, por ele, para ele. E é por isso que ele é Senhor sobre os porcos. E pode, portanto, permitir que estes morram da mesma forma que um dia os criou, quando estes ainda não existiam. Deus é Senhor soberano sobre todo tipo de vida, o que envolve vidas de bactérias, de pessoas, de bebês, de porcos, do que quer que seja, toda a vida é dele. E ele detém direitos totais, absolutos, intransferíveis e inalienáveis sobre tudo o que existe, o que inclui a minha e a sua vida e os porcos descritos nesse texto. Tudo pertence a ele. Agora, perceba que para Jesus a vida de um único homem endemoniado valia mais do que quase 2.000 porcos. Isso é muito importante, porque Jesus me ensina nesse texto sobre uma hierarquia de valores. Não é isso? Existe uma hierarquia. Quando você fala com certos ateus, não são todos, mas a lógica do ateísmo, não estou dizendo que todo ateu concorda com isso, mas a lógica é: se não existe Deus, e para um ateu Deus não existe, qual a diferença de eu estrangular o pescoço de uma galinha para fazer depois um belo ensopado e matar meia dúzia de pessoas? Afinal de contas, se não existe um Criador, se não existe um legislador supremo, se não existe esse ser moral, supremo do universo, então tudo é permitido, já como dizia Dostoiévski, o escritor e romancista russo Dostoiévski. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Então, para um ateu, uma galinha, um animal, um porco, vale tanto quanto ou mais do que um ser humano. Mas para um cristão, não. Por quê? Porque porcos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aquele gadareno foi. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E homens, portanto, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, valem mais do que porcos. Valem mais do que animais.
vale mais do que plantas. Há uma hierarquia. Hierarquia esta que se perde muitas vezes no contexto em que nós vivemos, onde as pessoas banalizam a vida humana e às vezes acabam tratando melhor animais do que seres humanos e assim por diante, e acaba havendo uma inversão total de valores. Isso nos leva, meus irmãos, caminhando quase que para o final, para uma quarta e última atitude de Jesus. A quarta atitude de Jesus nesse texto é a seguinte: em quarto lugar, Jesus reinseriu o homem restaurado ao seu núcleo familiar, demonstrando com isso que o nosso testemunho ao mundo deve começar na nossa família. Deve começar na nossa família. Tem muita gente que quer ser missionário lá no Sri Lanka, lá nos Estados Unidos, lá na Rússia, lá não sei na onde, mas ele não busca ser um bom exemplo de cristão com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, ali dentro das quatro paredes do seu próprio lar. O primeiro celeiro missionário é a nossa própria casa. É a nossa própria casa. Olha o que diz o texto. Veja o que dizem os versículos 18 a 20. Olha que texto interessante. E entrando ele no barco, agora ele já está liberto. Agora é o ex-endemoniado. É a maravilha do Evangelho. Deus sempre nos transforma em ex. Então o sujeito se converte. É um ex-bebum, ex-estelionatário, ex-prostituta, ex-criminoso, ex-traficante. Encontrou-se com Jesus, sempre ele nos transforma em ex um monte de coisa. Então, versículos 18 a 20. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ô Jesus, eu quero estar contigo agora. É um pedido legítimo, né? Versículo 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Meu irmão, o maior milagre que há é começarmos dando um bom testemunho dentro da nossa casa, sendo maridos de Deus, mulheres de Deus, filhos de Deus, pessoas tementes a Deus, patrões que temem a Deus, empregados que temem a Deus. O melhor de todos os testemunhos que nós devemos dar não é pregando o Evangelho em outros continentes, não é que isso seja importante, não estou falando contra missões é importante, não estou dizendo isso, mas o maior de todos os celeiros missionários é na sua casa, na sua cozinha, na sua sala, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, dando exemplo de bom pai, de boa mãe, de homem piedoso, pai piedoso, mulher piedosa, filhos piedosos. É ali que é o melhor e o maior e o primeiro de todos os celeiros missionários, a minha e a sua própria casa. Amém. Existem pessoas que querem transformar o mundo, mas ignoram a sua própria família. Querem mudar a história, mas não dão bom testemunho nem mesmo no seu próprio casamento. Querem evangelizar o mundo, mas não testemunham do que Jesus fez no seio da sua própria família. O ide de Jesus, meus irmãos, começa em nosso casamento, em nossa família, em nossa casa, entre os nossos parentes, entre os primos, sobrinhos, tios, avós. É ali que o ide começa. E só depois então é que ele deve se expandir em direção ao mundo. Paulo, em 1 Timóteo 5,8, ele diz que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Um crente que não se preocupa com seus familiares, sobretudo a que envolve o evangelho, ele é pior do que um incrédulo, é pior do que o descrente. Ele é pior. Isso me leva à conclusão dessa mensagem, e nessa conclusão, eu gostaria de concluir essa pregação, essa mensagem, dizendo 4 verdades. Primeira verdade: não existe ser humano cuja vida tenha sido tão destruída e tão devastada por Satanás e pelos demônios, que não possa ser completamente mudada, abençoada e restaurada por Jesus.
Sabe por quê? Porque o poder de Jesus para restaurar é maior do que o poder de Satanás e dos demônios para destruir. Grave isso na sua mente, no seu coração. Segunda verdade, o socorro que muitas vezes é ineficaz da parte do homem, ele é totalmente eficaz da parte de Deus. Portanto, confie em Deus, porque Ele pode fazer na sua vida aquilo que ninguém mais tem condição ou condições de fazê-lo. Deus pode fazer isso na minha e na sua vida. Terceira verdade, aprendemos também que Jesus não mede esforços para restaurar e abençoar a vida de uma pessoa. Como nós vimos, Jesus enfrentou uma grande tempestade e demorou cerca de 2 horas para atravessar o mar da Galileia em direção àquela localidade gentílica que era Decápolis. E mais uma vez, você sabe por que Jesus agiu assim? Porque a vida daquele único homem gadareno era importante para Jesus. Mais importante do que 2.000 porquinhos. E a sua vida, meu irmão, me permita dizer, também é importante para o Senhor Jesus. E por isso permita que Ele restaure e abençoe a sua vida na noite de hoje. Por fim, quarta e última verdade para nós encerrarmos. A história desse homem gadareno, ela começou repleta de tristeza, mas terminou com um final esplendorosamente feliz. E por isso não se esqueça que somente Jesus pode proporcionar um final feliz para a minha e para a sua história. Talvez a sua história e a minha tenham começado muito tristes, muito amargas, medonhas, como cenas de um filme de terror. Mas se Jesus entrar na minha e na sua vida, a nossa história certamente terá um final feliz. Um final abençoador, um final restaurador, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Por favor, fique em pé, vamos orar. Esse texto, meus irmãos, que nós lemos, e sobre o qual pregamos nessa noite, nos mostrou uma mega possessão demoníaca. A possessão demoníaca mais assustadora, medonha, singular mesmo de toda a Bíblia. Mas quando Jesus entrou na vida daquele homem, a vida dele foi completa e absolutamente transformada. Ele vivia afastado da sua família. Talvez estivesse nessa condição há muito tempo. Motivo pelo qual talvez, quando ele tem um desejo sincero de estar com Jesus, Jesus lhe diz, não, volta para a sua família, para os teus, e diga a eles quão grandes coisas eu fiz na sua vida. Aquele homem foi curado por Jesus, não apenas em termos de ser liberto de demônios, mas ele foi curado em termos de laços familiares. Sabe por quê? Porque a família é uma criação de Deus, é uma bênção de Deus, é algo importante que o Deus das Escrituras preza por ela. A sua família é importante. Amém? Conviva com a sua família. Invista tempo com seus familiares. Vá curtir mesmo. Pega o final de semana, vá para um cinema, vá ali passear num parque, curta os seus filhos, curta os seus pais. Se você tiver avós, curta-os também, um tio, um sobrinho, um neto, curta. É muito importante. Mas não apenas os curta. Fale para eles das grandezas que Deus fez na sua vida. Diga para eles quem você era antes de Jesus e quem você se tornou depois que Jesus entrou na sua vida. E certamente essas pessoas serão abençoadas. Serão impactadas pelo seu testemunho, por aquilo que Jesus fez na sua vida. E Deus será glorificado nisso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, casamento, família, ministério, e que Jesus faça toda a diferença na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque fomos abençoados por esse texto, onde nós vimos uma história que começou de forma tão amarga, tão cruel, tão violenta, tão
Senhor, apontando para uma situação totalmente de desesperança, a deste homem gadareno ou gerazeno. Jesus, mas obrigado, porque quando o Senhor entrou na vida deste homem, ele pôde então, e só assim então ele pôde ter um final feliz. Senhor, ajude-nos a entendermos que nós precisamos do Senhor na nossa vida. Ajude-nos a compreender, a perceber, dai-nos discernimento para que percebamos que é do Senhor que a nossa família precisa, do seu testemunho, da sua presença, da sua salvação, da sua restauração, da sua bênção, da sua vitória, enfim, do Senhor mesmo. Nós precisamos do Senhor. E assim como o Senhor transformou profundamente a vida deste homem, reinserindo ao seu seio familiar, ao seu núcleo familiar, eu te peço, ó Deus, que o Senhor faça isso também na nossa vida. Por favor, nesta noite, a partir da mesma, faça isso. Não sei eventualmente que tipos de problemas e o tamanho dos problemas que os meus irmãos eventualmente podem ou não estar enfrentando. Mas eu sei que o Senhor é maior do que todos esses problemas. Eu sei que o Senhor é um Deus grandioso. E sei que se o Senhor transformou a vida deste homem, o que parecia ser humanamente impossível, o Senhor também pode fazer isso na vida do meu irmão, da minha irmã, e pode fazer isso na vida dos irmãos desta igreja na noite de hoje. O Senhor pode fazer isso. Abençoe a nossa vida, Senhor. E que o Senhor conduza os nossos caminhos para que estes coincidam com os seus. Ajude-nos a cumprirmos a sua vontade e a glorificarmos sempre o seu nome. Transforme a nossa vida, mude a nossa vida, porque é disso que nós precisamos. E é assim que nós oramos, em nome do seu Filho Jesus. Amém.